Olá, estamos de volta. Agora com esta parte 2, nós vamos focar na aplicação dos conceitos que nós vimos na parte 1. E aí eu te convido para acompanhar e você vai perceber como é bem fácil a utilização dessas deduções. Vamos lá, ainda utilizando o material. Nós vamos começar com o nosso retângulo que a gente já conhece. Então, só relembrando, eu vou comparar o retângulo com uma unidade de área que eu considero como padrão. E a nossa pergunta é: quantas unidades cabem dentro do retângulo? Então nós fazemos aquelas continhas e chegamos a uma conclusão bem simples, que para eu calcular a área do retângulo, basta medir a base, medir a altura e multiplicar essas duas medidas. Por isso que a gente diz que a área do retângulo é base vezes altura. Para quem gosta de fórmula, B vezes H. H é a letra que representa a altura. Pois bem, sabemos agora a área do retângulo, vamos calcular a área do quadrado. O quadrado também é um retângulo. Ele pertence à família dos paralelogramos. E o quadrado é aquele retângulo que tem as medidas todas iguais. Os quatro lados têm a mesma medida. Portanto, a forma de calcular a área do quadrado é semelhante à fórmula de calcular a área do retângulo. Portanto, nós preenchemos e comprova que, de fato, os lados têm as mesmas medidas, portanto, seria base vezes altura, ou lado vezes lado. E aí a gente representa dessa maneira, ou simplesmente, para quem gosta de fórmula, L ao quadrado. Perfeito? A nossa próxima figura é o paralelogramo. O paralelogramo é aquele retângulo que levou o empurrão. Ora, como que eu vou transformar o paralelogramo no retângulo? Usando o conceito de conservação de área. Eu divido o meu paralelogramo em dois pedaços, vou pegar um dos pedaços e levo como num quebra-cabeças para o outro lado e formei um retângulo. Ora, a área do retângulo nós já conhecemos, é base vezes altura. Portanto, a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Portanto, base vezes altura, ou B vezes H. Entenderam? Então vejam que eu estou usando o conceito de conservação de área. Agora a área do triângulo. Aqui nós temos um triângulo retângulo, porque ele é formado por um ângulo reto. Se nós inserirmos esse triângulo em um retângulo, nós percebemos que ele ocupa a metade da área de um retângulo. Portanto, a área do triângulo é igual a base vezes a altura, só que dividido por 2. Para quem gosta de fórmula, B vezes H sobre 2. Mas o importante é você entender que o triângulo ele cabe num retângulo. Mas será que vale para qualquer triângulo? Vamos ver. Se nós pegarmos um outro triângulo como esse que vocês estão vendo aí, e ficarmos aí a sua altura, então nós dividimos em duas partes, dois pedaços. Mais uma vez a ideia de conservação de área. Se eu pegar este pedaço aqui, vocês percebam que ele é igual a esse de cima, portanto, ó, esse é igual a esse, e da mesma forma do outro lado, esses pedaços são iguais. Portanto, o triângulo ocupa metade da área do retângulo, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Ou seja, essa ideia vale para qualquer triângulo. A próxima figura é o losango. De novo, nós vamos inserir agora o losango em um retângulo. E olha que interessante, a nossa missão é identificar que parte do retângulo o losango ocupa. Então vejam que interessante. Primeiro vamos identificar que no losango nós temos digamos assim, dois elementos importantes, que são as suas diagonais. Uma diagonal maior, que é essa que vocês acabaram de ver aí, que une dois vértices não consecutivos, e aí você tem a base, que é a mesma medida dessa diagonal maior. E tem a outra diagonal, que é a diagonal menor. Então, a diagonal menor tem a mesma medida da altura. Logo, o que nós precisamos saber é exatamente que parte do retângulo esse losango ocupa. Muito simples. Olha que interessante. Se eu pegar esse pedaço e colocar aqui, pela ideia de conservação de área, como não se altera, e nós percebemos claramente que o losango ocupa a metade da área de um retângulo. Portanto, também é base vezes altura, só que dividido por 2.
Só que o losango tem aqueles nomes que a gente falou. A diagonal maior, que é a mesma medida da base, e a diagonal menor, que é a mesma medida da altura, só que a metade. Por isso a área do losango é diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Próxima figura é o trapézio. Vamos identificar alguns elementos importantes do trapézio. Nós temos aí a base maior, a base menor, a altura e a base média. Exatamente na metade da altura. Vou marcar um ponto P. Vamos repetir essa figura aqui do lado e vamos fazer um giro. Olha que interessante. Eu transformei o meu trapézio num retângulo. Ótimo, porque a fórmula do retângulo nós já conhecemos. E a base desse novo retângulo que nós acabamos de formar, ele é formado pela base maior mais base menor. E a altura é a metade da altura do trapézio original. Como é que eu calculo a área desse retângulo? Eu somo a base, que vai ser a base maior, mais a base menor, multiplicado pela metade da altura. Ou seja, a fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor, que é a medida do comprimento total dessa base, dividido pela multiplicado pela altura dividido por 2, ou Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Perceberam como é fácil? Ou seja, eu transformei um trapézio, e vale para qualquer trapézio, num retângulo e deduzi a fórmula. Não tem que decorar nada. Agora vamos calcular a fórmula da área do hexágono regular, que vale para qualquer polígono regular, pentágono, heptágono, decágono, mas vamos ver o hexágono, que é interessante. O hexágono, você está vendo aí, é essa figura formada por 6 triângulos equiláteros. A fórmula do triângulo nós já sabemos, é base vezes altura dividido por 2. No caso do hexágono, nós temos aí os lados representados pela letra L minúsculo, nós temos a altura representada pela letra A, que neste caso nós chamamos de apótema. Então nós temos o apótema e o lado. Então o que nós vamos fazer agora é interessante, mais uma vez utilizando a ideia de conservação de área. Nós vamos abrir a parte de cima, a metade superior desse hexágono, e depois a parte inferior. Vamos agora transformá-lo num paralelogramo. Ótimo, porque a área do paralelogramo nós conhecemos, é base vezes altura. Quanto mede a base deste paralelogramo aqui? Olha só, L, 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 ou seja, 3 vezes o lado. Notem que interessante, é a metade da medida do perímetro deste hexágono. Ou seja, é a metade do perímetro, e a altura é o apótema, aqui, ó, perpendicular à base. Portanto, não é base vezes altura, só que a altura mede 3L e a altura é o apótema. Então, a fórmula do hexágono regular é 3 vezes o lado vezes a apótema, ou, se você preferir, é a metade do perímetro, P sobre 2, multiplicado pelo apótema. Ou ainda, se você preferir, é só multiplicar 6 vezes a área de cada um dos triângulos que compõem esse hexágono. Fácil, né? E não tem que decorar nada. Agora vamos um elemento importante aí, o círculo, uma das figuras mais importantes da geometria plana. Primeiro, nós vamos relembrar uma historinha bem rápida aqui, que se você pegar um círculo pequeno e medir o comprimento dele, o contorno dele, lembra, o perímetro da circunferência que forma o círculo, e vamos dividir esse comprimento pelo diâmetro, nós vamos ter uma medida que vamos chamar de A. Isso foi feito há 300, 400 anos antes de Cristo, esse experimento. Vamos pegar um círculo um pouquinho maior e fazer a mesma coisa. Medimos o comprimento e dividimos pelo diâmetro dele. E vamos chamar esse resultado dessa divisão de B. Se nós pegarmos um círculo maior e fizermos a mesma coisa, medirmos o comprimento e dividirmos pelo diâmetro, o resultado C. Coincidentemente, A, B e C são iguais, e o resultado sempre vai dar 3,14, na verdade é um número infinito, tem infinitas casas decimais. Os gregos, para não trabalharem com o número dessa ordem de grandeza, chamaram isso de π. Esse é o famoso π. Então, olha, o comprimento de uma circunferência é igual a π vezes o diâmetro, mas o diâmetro é o dobro do raio, 2r.
Por isso a gente pode dizer que o comprimento de uma circunferência, o perímetro, é igual a 2 vezes π vezes r. Entendido isso aí, nós vamos usar essa ideia e a ideia de conservação de área para deduzir a área do círculo. E aí é o desafio, como transformar o círculo num paralelogramo. Olha que interessante, nós temos aí o círculo com o raio R, nós sabemos que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Nós vamos pegar esse círculo e vamos dividi-lo em setores, como se estivesse dividindo um bolo ou uma pizza. Quanto maior o número de setores, mais perfeito vai ser a nossa divisão. Então, fazendo isso, vamos dividir em duas partes. Pronto. Se a gente sabe que o comprimento do círculo é 2πr, a metade já sabemos que é πr. Beleza. Vamos abrir como nós fizemos com o hexágono. Olha que interessante. Pá. Virou um paralelogramo. Obviamente, você já sabe que a fórmula é base vezes altura. Mas e a base quanto mede? πr, que é a metade, e a altura é o raio. Ora, base vezes altura, πr vezes r, πr ao quadrado. Essa é a área do círculo. Percebeu? Você não precisa decorar nada. πr ao quadrado. Agora, vamos a uma outra figura importante. A coroa circular. O que é a coroa circular? Imagina um ponto C, um ponto P, e nós vamos traçar um círculo em volta desse ponto. Vamos fazer agora um outro círculo menor, também no mesmo ponto como o centro. Ou seja, nós temos dois círculos concêntricos. Essa região laranja que você está vendo aí é o que a gente chama de coroa circular. O círculo menor tem raio R, o círculo maior tem um raio R maiúsculo, e nós temos aí a coroa circular. É essa região laranja que não tem ponto comum com o círculo azul. Muito bem, você já deve estar pensando e já reconheceu que para eu calcular a área da coroa circular, basta subtrair a área do círculo maior menos a área do círculo menor. E é exatamente isso. A área da coroa circular de raios R minúsculo e R maiúsculo é a diferença entre a área do círculo maior e a área do círculo menor. Como é que a gente representa isso do ponto de vista matemático? A é igual a πr ao quadrado, que é a área do círculo maior, menos πrzinho ao quadrado, que é a área do círculo menor. Como π é comum aos dois, a gente coloca ele em evidência, e aí concluímos que a área da coroa circular é π que multiplica R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado. Pronto, era isso que eu queria apresentar para vocês. Então vocês percebem que a matemática ela é muito interessante, muito gostosa e fácil de entender. Eu espero ter contribuído com a compreensão conceitual da área das principais figuras planas. Muito obrigado.